Glorificado seja Deus, você está no canal Rascunho Teológico, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos fazendo um panorama sobre o livro de Amós, profeta Amós, ou boiadeiro, ou plantador de sicômoro, ou como alguém chama também de plantas bravas, né? E assim vamos começar a nossa aula. Quem foi Amós? Né? Qual a finalidade que Deus teve para chamar Amós? Por que Deus chamou Amós? Qual a finalidade de Amós, da profecia de Amós? Estas e outras perguntas estaremos respondendo agora aqui nesta aula do canal Rascunho Teológico, tá certo? Muito bem, se você quiser pode deixar os seus comentários, pode fazer as suas perguntas, nós estaremos respondendo na medida do possível. Na verdade, se fizer os comentários, vamos estar respondendo, isso aí não tenha dúvida, não é? E assim sucessivamente, tá certo? Então nós vamos trabalhar aqui sobre a visão da profecia de Amós, profeta Amós, que também é chamado a sua profecia de adoração com justiça. Lembrando que no canal Rascunho da IBD nós temos vários vídeos dessa temática, que foi uma temática da classe dos jovens o ano passado, né? O ano passado nós estudamos essa temática aí da classe dos jovens, ok? Profetas menores. Estamos fazendo um panorâmica bíblica geral, panorama bíblico, estamos passando pelos profetas menores também. E hoje é a vez de Amós. Quem foi Amós? O que fazia Amós? Qual era as tarefas de Amós? Muito bem, Amós foi um profeta chamado por Deus, o seu nome significa carga ou carregador. Ele era um cidadão de Tecoa, uma tribo de Judá. Ele foi boiadeiro e recolhedor de figos silvestres, ou figos bravos, ou sicômoro, como está escrito. Em Amós capítulo 7, verso de número 14. Não é? Ainda no capítulo 7 vai distinguir o seu chamado. Não é? Então ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II em Israel e Uzias em Judá. Então ele profetizou em dois lugares, tanto em Israel como em Judá, ok? No Reino do Norte e no Reino do Sul. O estilo da sua profecia era simples, porém muito pitoresco, muito brusco, né? Porque ele veio de onde veio, uma cultura, e ele precisou falar porque Deus o usou de forma poderosamente. Então ele foi um homem que profetizou sobre o juízo divino, que seria derramado devido à infidelidade do povo. Amós é também o autor do seu livro no Antigo Testamento, né? E leva o seu nome. Então nós conhecemos, nesse contexto bíblico, é que conhecemos a história de Amós, né? Ele era de uma aldeia situada aproximadamente 16 km do sul de Jerusalém, 9 km de Belém e 20 km ao oeste do Mar Morto. O nome significa carregador de fardo, do hebraico Amós. Isso significa carregador ou carga ou carregador de fardo, conforme eu já disse aqui. Ok? Amós era um judeu, porém profetizando para o reino do norte, que era Israel, exerceu seu ministério durante o período do reinado de Jeroboão II, nos idos de 776 a 763 a.C. Jeroboão era um rei competente, mas a idolatria que o levou ao ápice do seu poder. Naqueles períodos, Israel prosperou bastante no quesito material, mas espiritualmente ele definhou, não é? Porque aí foi onde Deus usa o profeta para resgatar a adoração a Deus, não é? Então, a idolatria levou o reino ao ápice do seu poder, mas nada parecia improvável, porque o cumprimento das ameaças de Amós
mas dentro de 50 anos o reino foi totalmente destruído. Então, a visão de Amós, contudo, é mais abrangente do que a do reino do norte, inclui toda a casa de Jacó. Então, é por isso que ele foi o que profetizou para Israel e para Judá, porque a visão que Deus deu, a profecia, ou melhor, a profecia incluía toda a casa de Jacó, ok? Então, além do que é dito sobre o seu respeito, nada se sabe daí quem foi Amós. Porém, no seu livro encontramos detalhes que nos fornecem algumas informações de forma que é muito valiosa dentro da sua historicidade, ok? Ele viveu no século 8 a.C., profetizou durante o reinado do rei Uzias, lá em Judá, e do que era o reino do sul, e do rei Jeroboão em Israel, certo? Aí você pode perguntar, mas professor, quanto tempo durou isso? Ele profetizou no período de 776 a 763 a.C., ok? Muito bem, obviamente. Então, sua familiaridade com o campo pode ser notada em várias mensagens proféticas que ele profetizou, obviamente. Como, por exemplo, quando ele usa a palavra referindo-se a animais. Amós, capítulo 5, verso de número 9. Ele usa também os insetos, nomes como insetos. E usa também ervas e usa frutos. Para isso nós vamos ver Amós capítulo 5, verso 19, Amós 7, versículo 1 e Amós capítulo 8, versículo de número 1. Então ele tinha essa familiaridade com o campo e ele citou esses insetos, citou ervas, fez citação de frutos e assim sucessivamente, dado ao conhecimento que ele tinha, ok? O ministério de Amós não havia... o profeta Amós não havia estudado para ser profeta, nem mesmo foi um discípulo de profeta ou recebeu qualquer treinamento nesse sentido. Deus viu necessidade e chamou. Tanto que hoje dissemos que ele chama quem quer, como quer e quando quer. Né? Não é que dissemos, é que está na Bíblia, né? Nós encontramos. Então, ele trabalha sobre o juízo vindouro sobre as nações, esse é o esboço do seu conteúdo. Ele trabalha dentro de discursos ameaçadores, né? Trazendo ao povo, tanto contra o Judá quanto Israel, o chamado de Israel para que busque a Deus com sinceridade, a condenação da vida na opulência, uma série de 5 visões ele vem tratando sobre a visão dos gafanhotos, a visão do fogo, a visão do prumo, a visão de um cesto de frutas de verão e a visão de um santuário derrubado. Olha bem, visão dos gafanhotos, destruição, visão do fogo, destruição, visão do prumo, acerto, né? A intenção aqui é para ajustar, e a visão de um cesto de frutos, fala durante um frutos de verão, ou seja, fala de provisão, e também a visão de um santuário derrubado, ou seja, tratando de reconstrução. Então, aí está o escopo da visão de Amós. Ele teve também a visão que são interrompida com a intenção de intimidar o profeta, né? Depois vem a predição da dispersão e a restauração de Israel, que vai no capítulo 9. Diga-se de passagem que tem 9 capítulos o livro de Amós. Não é? Nós vamos observar que o profeta Amós testificou de sua vocação da seguinte forma: mas o Senhor tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao povo de Israel. Pronto, ele afirma categoricamente que foi Deus quem mandou profetizar. E como nós vamos ver que em 1 Reis capítulo 20, versículo número 35, e 2 Reis 2, versículo 3 e 5, né? Que esse vai apontar aí no capítulo 7 de 2 Reis, verso de número 15, ou seja, ele não era considerado um profeta de profissão. Esse texto está apontando isso. Ele não dependia desses ofícios para o seu sustento, porque ele era da roça, né? Na verdade, ele faz questão de afirmar que ele não possuía conexão alguma com as escolas religiosas formal de sua época,
não é? Então ele foi uma exceção, Deus tira ele para fazer o trabalho. Logo, quando Deus manda em tudo, as escolas ali, ele não passou pelas escolas de profetas, conforme nós afirmamos, lemos no texto acima aí de 1ª e 2ª Reis. Os textos que eu fiz a citação, ok? Eu coloco a citação, o aluno, nobre, companheiro, nosso seguidor, pode abrir a sua Bíblia e testificar, ok? Ele faz questão de dizer que não tinha essa conexão. Ele descreve a si mesmo como o profeta Amós. Ele testificou: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicômoro, né? Capítulo 7, verso 14. Então ele já foi logo toda a roupagem acadêmica ali que podia se pôr sobre ele, já caiu por terra, porque ele afirma categoricamente. O chamado de Amós para o ministério lembra alguns aspectos da convocação de outros grandes homens de Deus, a saber, como Isaías, como Jeremias, como Paulo, não é? Nós vamos ver essas convocações em Jeremias 1, Isaías 6 e Atos capítulo 9. Então o profeta Amós testificou da sua vocação da seguinte forma: mas o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse. Então ele vai citar sempre o Senhor. O Senhor me disse: vai e profetiza ao povo de Israel. Assim, entendemos que foi de forma sobrenatural que ele chamou Amós para exercer, sim, o ministério. Então a frase utilizada pelo profeta para descrever a sua vocação é muito semelhante à frase que descreve a escolha do Senhor de coroar Davi como rei, não é? É muito parecido, como está escrito em 2 Reis, 2 Samuel, capítulo 7, versículo de número 8. Isso significa claramente que Deus usa e faz conforme a sua vontade, é que ele escolhia rei, profeta, quando lhe aprovesse. Hoje, nos dias atuais, também Deus não mudou. Mesmo que alguém não queira que você seja o chamado, porque chamado todo mundo que você seja vocacionado, Deus vai te vocacionar e também vai te proporcionar a oportunidade para você falar a verdade, não é? E assim sucessivamente. Então, apesar da origem rural, o profeta Amós demonstra conhecer muito bem a lei de Deus e a história do povo da aliança, ou seja, por ele ser da roça, da área rural, não impedia que ele conhecesse, por certo ele tinha aí um contato com Hashem, com Deus, né? E Bar Hashem, como diz os judeus hoje, ou seja, o nome, ele tinha contato com Deus e também com toda a historicidade daquele povo, visto que ele era de lá, né? Então ele não era um homem a quem as informações, né? E assim sucessivamente. Sua profecia fez várias referências, ele aponta aí fardos amarrados no Pentateuco, né? Faz várias referências aos fatos, aliás, que narrados no Pentateuco. Ele vai citar, por exemplo, ele se referiu à destruição dos Sodoma e Gomorra, no seu capítulo 4, verso 11, e Êxodo capítulo... Ele usou ao Êxodo para fazer essa narração. Então, Amós capítulo 3, versículo 1, ele cita a conquista de Canaã. Em Amós capítulo 2, verso 9, ele mencionou Isaac, Jacó, José. E isso nós vamos ver em Amós 7,16, Amós 3, versículo 13 e Amós 5, versículo de número 6. Então, ele tinha conhecimento, sim, e ele estava informado dos tempos antigos, daqueles dias da sua época, anterior à sua época, ou melhor, os tempos antigos. Nós vamos ver, por exemplo, as metáforas do livro de Amós. A fadiga da misericórdia de Deus para com os pecadores, comparada a um carro sobrecarregado, Amós 2,13. A pressão do dever do profeta comparar ao rugido do leão, capítulo 3, verso 8. O escape difícil do remanescente de Israel, comparado ao pastor que livra da boca dos leões 2 pernas ou pontas de uma ovelha. Ou ponta não, 2 pernas ou ponta de uma ovelha, capítulo 3, verso de número 12. Outra metáfora que ele vai usar aí é a escassez
da palavra de Deus comparada ao homem no mundo natural. Capítulo 8, versículo de números 11 a 12. Então, Amós, ele, como profeta, ele foi, dentro de um sentido, muitos apontado aí como Cristo também, se formos observar. Em sua ocupação houve um trabalho, em sua humildade reconheceu a sua origem, em seu método de ensino por meio de ilustrações, ao afirmar a sua inspiração divina, assim diz o Senhor, que ocorre 40 vezes em sua profecia. Ok? Ocorre quando ele diz assim diz o Senhor, durante os 9 capítulos na sua profecia, ele usa 40 vezes, não é? Ao ser acusado de traição, na pressão de dever do dever de estar sobre ele, que estava sobre ele, ao denunciar também o egoísmo. Então eles são muito parecidos, é um paralelo entre Amós como profeta e em muitos sentidos como Cristo é apontado aqui, ok? Existem 6 particularidades interessantes sobre Amós que eu falarei no final, certo? Eu falarei no final do vídeo, ok? As características propostas aqui seriam um total de 6 aspectos básicos, característicos do livro de Amós. 6, meia dúzia, ok? Então vamos lá. Quando vamos tratar de Amós, como já dissemos, trouxe aqui um escopo, né, sobre a profecia. Sem dúvida, o fato do profeta Amós ser natural de Judá, do Reino do Sul, e ter sido convocado para profetizar principalmente a Israel, Reino do Norte, chama atenção, sobretudo de uma forma ousada no seu ministério se desenvolveu, né? Ou seja, o profeta recebia do Senhor uma visão e as palavras que deveria profetizar. Amós capítulo 1, versículo 1. Mas muito provavelmente Amós profetizou durante o período de paz e prosperidade em Israel que experimentou lá no reinado de Jeroboão, né? Durante pelo menos 40 anos no reinado de Jeroboão, não sofreu nenhuma ameaça militar, nem nada significativo assim que desentoasse do progresso que estava tendo, ok? O Egito, por exemplo, e a Babilônia estava enfurecida e a Síria estava em pleno declínio após a morte de Hadad-Nirari III, no caso, e nessa época também havia paz em Israel e Judá. O rei tinha restaurado as fronteiras de Israel, de acordo com o profeta Jonas havia profetizado, né? E nós vamos ver também essa informação no capítulo 14, versículo número 25 de 2 Reis. Apesar da grande parte da mensagem profética de Amós ter sido dirigida ao reino de Israel, Amós também denunciou os pecados de Judá. Então, parte importante do seu ministério profético foi cumprida lá em Betel, no centro da idolatria e apostasia religiosa de Israel, conforme está escrito em 1 Reis, capítulo 12, verso 26 a 33. A profecia de Amós, ela censurou a condição social, né? A condição moral, a condição religiosa da nação. Então, social, moral e religiosa. São 3 fatores contundentes para o desenvolvimento sociológico, obviamente um desenvolvimento normal de uma sociedade organizada, não é? De uma sociedade organizada. Aqui também vai a sociologia, podemos observar dentro de toda essa demanda. Então, muito provavelmente, Amós, ele trouxe essa condição porque com certeza haveria necessidade. Isso vamos ver em Amós, havia, aliás, necessidade. Amós capítulo 2, versos de número 6 e 7, Amós capítulo 2, versos 7 e 8, e Amós capítulo 2, verso 8 a 12, quando ele vai falar da condição religiosa do povo, né? Então o profeta viveu numa época em que os riscos procuravam ficar mais risco ainda. Os ricos, aliás,
Ele profetizou no período que o povo era ambicioso, os ricos procuravam ficar mais ricos, a imoralidade estava no nível de abominação e perversão religiosa, era tão grande que a idolatria era censurada como algo, era considerada como algo normal. A idolatria virou uma normativa, né? E Deus, de hipótese alguma, aceitou aquilo ou aceitaria, não é? Ou aceitou aquela situação de Amós. Então ele profetizou naquele período e trazendo, ele foi objetivo, ele tinha um foco, não é? Ele tinha um objetivo. Dentro desse desenvolvimento, desse desenvolvimento profético, nós vamos ver que Amós ele vai trazer de forma muito objetiva a mensagem, para não deixar trazendo uma visão para o povo, para não deixar a idolatria fosse considerada um fator normal. Não é anormal, Deus não está se agradando disso, isso vai trazer prejuízo para vocês, não só moral, não só espiritual, como os fatores materiais, vocês vão ter que passar fome, vocês vão ter dificuldade. Deus vai pesar a mão, né? Então os verdadeiros fiéis era ridicularizado na sua devoção, era ridicularizado. Então esse cenário que ele profetizou estava ele profetizou sobre um julgamento severo de Deus, o castigo de Israel, Judá, por causa da infidelidade pactual, que era característica naquele reino, naqueles dias, né? A profecia de Amós também apontou para a esperança e a restauração, quando no último capítulo ele vai trazer a esperança de Israel para o povo de Deus, para o povo de Israel. Então podemos observar que a profecia ela apontou para isso, trazendo um auxílio, dizendo para o povo que um auxílio de Deus se aproximava. Não foi só dureza. Existia dureza porque o povo que criou toda a anomalia, mas Deus estava disposto a perdoar o povo, como é sempre o próprio de Deus, perdoar sempre, né? O luxo que estava sendo ostentado aí pela justiça social, isso é um problema. Nos dias de hoje não é diferente. Ninguém está disposto, principalmente no campo religioso, uma boa parte não está disposto a ajudar ninguém, não é? As pessoas crescem, desenvolvem, prefere fazer negócio, dar oportunidade a ímpios do que a cristãos salvos, né? E assim sucessivamente. Que Deus tenha misericórdia de nós outros, né? E assim vai. Também todo o significado e a forma das profecias de Amós se revelava aí na pessoa de Jesus. Eu também já trouxe esse escopo, né? O profeta falou sobre a restauração de governo, o juízo que se encontrava no seu cumprimento pleno e final. O final era Cristo, não apenas na sua primeira vinda, mas também no seu retorno em glória, quando Amós trabalha essa proposta, essa visão de Deus, né, sobre o povo. Deus estava condenando o sarcasmo, o profeta comparou as mulheres de Israel como vacas de Bazã, não é? Porque elas andavam toda enfeitada. Um gado, o que era vaca de Bazã? Era um gado tradicionalmente conhecido por ser bem alimentado. Capítulo 4, verso 1 de Amós. O profeta, ele era bem rústico na sua palavra, como podemos ver, mas era focado, ele não tergiversava não é? E aí o que ocorre? Essa região era um símbolo da gordura, da fertilidade. Bazã era um território que ficava a leste do mar da Galileia, famoso pelas pastagens vigorosas e pelos trigos que em excelentes condições que ali cultivavam, né? Deuteronômio capítulo 32, verso 15 e Salmos capítulo 22, versículo 12 e Ezequiel capítulo de número 39. Né? Ali os gados exibiam suas carnes, os ossos em um verdadeiro concurso de beleza, segundo portanto segundo um comentarista chamado Motier, ele diz que ali os gados exibiam suas carnes, os ossos,
né, e que era um verdadeiro concurso de beleza, porém era um território centrado no corpo, era uma visão centrada dentro daquelas mulheres que faziam tudo aquilo, estereótipo, né? E o profeta estaria então denunciando a veneração das aparências nessa região. As reses, ou seja, era famosa pela sua beleza. A carne, ao chamar as mulheres de Samaria de vaca de Bazã. Reses significa bezerros novos, né? Bezerras, né? Enfim, Amós diz que elas só procuravam com o corpo e com a aparência, só se preocupavam com o corpo, com a aparência e com a sensualidade e com o prazer. Aquelas mulheres mostraram-se hedonistas e preocupadas apenas com a satisfação dos ditames do corpo. Elas viviam para o luxo enquanto ignoravam as demandas da alma. Isso era que o Amós estava denunciando. Existia ali uma religiosidade formal e de forma ritual ainda. Está escrito assim: vinde a Betel, transgredi a Gilgal, multiplicarei as transgressões. Capítulo 4 de Amós, no seu versículo número 4. Amós continuou com um tom irônico, dizendo que embora os ricos de Israel gostassem de frequentar os santuários e exibir os seus sacrifícios, tudo isso era em vão. Na verdade, só pioravam a situação, sonegando a Deus a verdadeira adoração. Amós capítulo 4, versículo 1 até o versículo 5. Né? Então, o profeta Amós usou de forma jocosa a expressão porque disso gostais. Ele perguntava, Amós capítulo 4, verso 5, eles faziam que os sacrifícios davam-se publicidade aos seus ritos religiosos. No fim do culto, não era para Deus, mas era para eles mesmos. Amós identificou que a religião deles era sincrética, superficial, ritualística. Não é? Hoje, nos dias atuais, muitos é assim. É só para fazer ritual mesmo, mas não, Deus, você não vê, o paralítico não levanta, o cego não enxerga, os mudos não falam, os milagres não acontecem. A pergunta fica, o que é que está acontecendo? Não é? Então, justiça, santidade, tudo isso Deus trabalha com essas demandas. Não é? Era vazia, estava embelezada com ritos, porém permaneciam aí desprovida de sinceridade. Não é? Por exemplo, Deus que sonda o coração. Se Deus sonda o coração e acha o coração puro, simples e sincero, com certeza o culto que você prestar, ele é um culto agradável ao Senhor. Não é? A Bíblia diz que no capítulo 5 que eles converteram, de Amós, que eles converteram o juízo em veneno, não é? E assim sucessivamente, mas não estava todo perdido, né? Não estava tudo perdido. Quando Deus, no capítulo 9, vai trazer a questão que o povo tinha que adorar a Deus de forma justa, de forma coerente, de forma que Deus se agradasse, não é? E assim sucessivamente. Então podemos observar que toda essa visão do profeta Amós trazia para eles um peso, eles tinham que ouvir, sim. E Amós foi o homem chamado por Deus justamente para dizer o que alguns não têm coragem de falar. E quem falava era Amós mesmo, por isso que Deus chamou. Né? Eram umas frases muito rústicas, mas que tinham o objetivo certo, o coração. O objetivo da mensagem era focado na proposta que Deus havia feito para o povo. Existem frases aqui, nós vamos ver aqui algumas frases, não é? Uma lista que Deus fez cair sobre eles a fim de trazê-los de volta. Vós deixais de dentes limpos, ou seja, dentes limpos, deixar de dentes limpos aqui é deixar sem comida, né? Com falta de pão, retive de vós a chuva, feri-vos, enviarei peste contra vós, e subverti alguns dentre vós. Então Deus, ele de forma dura, no capítulo 4,
ele trabalha muito forte. Israel continua rebelde, ele, no capítulo 4 ele aperta e diz assim: vou deixar vocês de dentes limpos, ou seja, sem comida, né? Meu Deus, é uma proposta que Deus tinha, para o povo, porque o povo não estava obedecendo, né? A profecia, uma profecia dura, não é? E necessária. Nos dias atuais, acredito que estamos precisando também de algo. Nós estamos vivendo em um período muito duro também, um período pandêmico, não é? Já fazem aproximadamente 2 anos que estamos vivendo aí um período de pandemia, né? E onde a doença, o problema, né, chamado de Covid-19 tem assolado muitas vidas. Lembrando aqui, só para a questão de título de curiosidade, a título de curiosidade, Amós tem 9 capítulos e 146 versículos, ok? E que Deus abençoe nossas vidas, que Deus nos guarde, que possamos adorar a Deus da forma que Ele deseja, né? Mesmo que nas nossas fraquezas, na nossa dificuldade, que possamos fazer o melhor para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Continua o julgamento de Israel no capítulo 5, depois Amós fala da existência de Deus, aí no capítulo 5 ele vai dizer assim: corra o juízo como as águas, aí a justiça como o ribeiro perene. O juízo e justiça eles andam juntos, né? E assim Amós faz um apelo, faz um lamento para o povo, né? E para não se degradar tanto como eles estavam fazendo. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, cessarão as pendengas dos espreguiçadores. Então, era duro. Deus não brincou em serviço, não. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que o livro de Amós possa trazer para nós despertamento, que possamos ser pessoas melhores, cristãos melhores, cidadãos melhores, cidadãos e cidadãs melhores, para que o nome do Senhor seja glorificado, ok? Deus começa a fazer, no capítulo 8, Deus começa a fazer promessas, né? Deus começa a fazer aí as promessas. Nós temos, Deus dá as visões primeiro, sobre, que eu já falei, sobre as visões do gafanhoto, a visão do fogo, e assim sucessivamente, do prumo, e logo aparecem as reações das visões. Depois Deus vai trabalhar no capítulo 9 sobre as bênçãos mileniais que era proposta por Deus, lá naqueles dias. Deus vai trabalhar a questão do levantamento do tabernáculo. Deus vai falar que Israel será plantado na terra, ou seja, ele vai frutificar ainda, daria fruto, e assim sucessivamente. Aí quando Amós ele trabalha isso como o arauto de Deus, ele dizia: nesse dia o Senhor fará 5 coisas bem do seu antigo povo. 5 coisas. Quais as coisas que Deus fará? Ele levantará a casa de Jacó, reparará as suas brechas, restaurá-lo-á como nos dias da antiguidade, e mudará a sorte do seu povo, e plantá-lo-á na sua terra. Tudo no capítulo 9. Capítulo 9, versículo 11, versículo 14 e versículo 15. É isto que Deus tem para o seu povo, principalmente aqueles que ainda estão cocheando os pensamentos, não é? Deus quer restaurar. E fechando aqui a aula de hoje, nós vamos trazer as 6 características básicas do livro de Amós. Primeira característica é um grito profético em favor da justiça e da retidão, baseado no caráter de Deus. Oséias sentia-se esmagado pela infidelidade de Israel. Amós se enfurece pela violação dos padrões da justiça e a retidão que o Senhor traçará sobre o seu povo. Segundo, ele ilustra vividamente quão abominável é para Deus a religião, quando divorciada de uma conduta reta.
Então, uma religião sem Deus, sem a conduta de Deus, sem a conduta reta, é a religiosidade de Deus, abomina isso. Outra característica, a terceira, é uma confrontação radical e vigorosa entre Amós e o sacerdote Amazias. Vamos ver isso no capítulo 7, no versículo 10 até o versículo 17, que se tornaria uma cena clássica da profecia hebraica, né? Depois, o quarto e penúltimo, quarta característica é um estilo audaz e enérgico que reflete a inabalável lealdade do profeta ao Senhor Deus a quem mandou profetizar, né? Foi quem mandou ele profetizar. E seus justos padrões para com o povo do concerto. A quinta característica demonstra aí a disposição de Deus em usar as pessoas que eles são tementes, né? Independente da sua classe, independente de credenciais, desprovida de qualquer outras formalidades, Deus, se é temente, Deus irá usar, ok? E sexto e última característica, há em Amós um numeroso trecho bem conhecido, entre os quais nós vamos ver Amós capítulo 3, verso 3 e 7, Amós 4, verso 6 até o verso 12, Amós 5, verso de número 14 e 15, Amós capítulo ainda Amós 5, versículo 21 a 24, Amós 6, versículo 1 a parte A, e Amós capítulo 7, né? Amós capítulo 7, versículo 8, não é? E até de 8 a 9, e Amós capítulo 9, versículo de número 13. São textos que é bem conhecido de todos, né? E precisamos ouvir os profetas. Precisamos voltar a ouvir os profetas menores. Eles têm muito a nos ensinar. A ensinar para a igreja odierna, a ensinar para os líderes odiernos, para nós ensinarmos e aprendermos. Ensinar para nós aprendermos e colocar em prática. Que Deus em Cristo nos abençoe. Canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, onde estaremos fazendo um panorama sobre Obadias. Um abraço e até a próxima aula.